pessoal, tudo bem? Chegamos aqui a mais uma aula falando agora sobre uma prova específica sobre a região norte do nosso Brasil. Sobre a questão da número 1, a gente tem aqui um mapa físico exposto. Veja bem, mapa físico, quando a gente coloca a questão da parte de medição do relevo, onde está mais baixo, onde está mais alto, se a gente verifica uma região verde, a gente não necessariamente tem uma mata ali. É mapa de relevo. Então, nós não temos um mapa de vegetação. Okay? Então, as regiões esverdeadas são regiões que têm ou 0 de altitude, 0 de metros de altitude, né? Ou, no máximo, até 100 metros. São regiões no nível do mar ou com uma elevação pequena, até 100 metros. Quando estes tons vão ficando mais amarelados, nós verificamos a elevação até chegar no tom mais vermelho, que é uma elevação acima de 2, 3 quilômetros de altura, ou seja, 3.000 metros, 2.000 metros. Então, se a gente verificar no mapa físico relevo da região norte, a gente verifica um predomínio enorme de áreas planas, onde tem a nossa floresta amazônica. Mas, curiosidade, quando você chega no extremo norte da parte norte, da região norte do Brasil, a gente encontra o ponto mais alto do nosso país, que é o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Então, essa explicação já soluciona a número 1, letra A, e já soluciona também a número 2, que é a letra C, ou seja, há o predomínio de baixas altitudes de até 100 metros, representadas pelas cores verdes do mapa. Na número 3, a gente já tem o seguinte: os ventos alísios, eles, de forma, uma explicação ampla, geral, quando há o fenômeno de movimento de rotação da Terra, há a formação desses ventos alísios ao redor, ali na proximidade do Equador. E aí a formação, esses ventos alísios, eles auxiliam na formação, assim como a floresta amazônica principalmente, formação da grande umidade trazida do Oceano Atlântico para a Amazônia. Tem a floresta amazônica, que também tem uma grande evapotranspiração, e com isso você tem o principal para a renovação e manutenção de uma floresta, da biodiversidade, que é o ciclo hidrológico. Você tem água na superfície, essa água evapora, a formação de nuvens, essas nuvens entram em precipitação, chove, e com isso você tem a renovação desse ciclo da água, ciclo hidrológico, termo extremamente importante para a sustentabilidade, a biodiversidade do planeta. Na número 4, nós já temos uma pergunta sobre, infelizmente, o desmatamento que está acontecendo em larga escala na Amazônia. E aí a gente tem o seguinte: por mais que a gente tenha a maior floresta equatorial do planeta, com grande quantidade, a maior quantidade de recursos hídricos do mundo, o maior rio do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta, o rio Amazonas, a bacia amazônica, mas veja só, se você tirar a floresta amazônica, incrível, vira um grande areal, a área se torna um grande deserto. Então, fica o alerta mundial: não podemos acabar com a nossa Amazônia. E aí,
A resposta é a letra B de bola, ou seja, se tirarmos a floresta amazônica, Deus me livre, a região vai se tornar um grande areal, desertificando-se. Na questão número 5, a agricultura e a pecuária demandam grande quantidade de água e de áreas para se desenvolver. Então, infelizmente, há um processo no nosso Brasil que está provocando um grande desmatamento, muitas vezes também sendo associado a queimadas não só espontâneas que também ocorrem, mas muitas vezes queimadas ilegais, queimadas criminosas, que muitas vezes também há uma perda de controle. A pessoa acha que vai conseguir queimar uma pequena parte, mas quando vê a região se expande, o fogo fica incontrolável, isso é muito complicado. E esse processo da expansão, principalmente da soja e da pecuária bovina, nas partes sul e sudeste da Amazônia, está acontecendo então esse processo de desmatamento, infelizmente, queimadas, e isso é através das chamadas a ocupação de novas fronteiras agrícolas. Na número 6, a gente tem o seguinte: apesar de nós termos quase a metade do Brasil, 45,2%, na região norte, a gente tem apenas 8,4% da população do nosso país. Ou seja, a menor densidade demográfica do país encontra-se na região norte. Mas nós temos 70% da concentração populacional basicamente em Belém do Pará e em Manaus, Amazonas. Ou seja, só que aqui a gente tem que ver o seguinte: a gente mataria, ficaria entre Belém e Manaus, B ou C. Só que Belém, eu estou falando sobre área rural. Gente, em qualquer lugar no mundo, uma área rural, zona rural, área rural, nunca será uma concentração populacional, em lugar nenhum no mundo. Então a gente tem, com certeza, a letra C, Manaus, na área metropolitana e em torno, onde também está localizada a Zona Franca de Manaus. Na número 7, a gente vê aqui um complete, onde a gente pergunta: a cidade de São Gabriel da Cachoeira apresenta traços característicos dos municípios ribeirinhos do estado do Amazonas. Ou seja, como é que eu ia saber matar essa charada? A gente tem aqui, ó, Rio Negro. Opa! Rio Negro com os Solimões, você forma o grande rio Amazonas. Então isso está no estado do Amazonas. E também tem outra questão. A gente tem Brasileia, não está em Roraima, está no Acre. Parauapebas está no Pará, não está em Rondônia. Porto Velho não está no Pará, está em Rondônia. Então tem uma inversão aqui. Com certeza a resposta é a letra D de dado, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Indo aqui para a número 8, a gente tem o seguinte: outro complete. Com a exploração de látex, a borracha natural da seringueira, árvore originária da floresta amazônica, a gente teve um grande fluxo de imigrantes em direção à região norte, com um expressivo crescimento de cidades, justamente as cidades que hoje nós temos a maior quantidade populacional. 70% da população da região norte encontram-se em Manaus e Belém. E aí você tem justamente estas cidades recebendo o maior fluxo na produção do látex no Brasil entre os períodos do início do século XX, um pouco antes, um pouco depois, até a atividade entrar em decadência pelo fato dos ingleses também plantarem
seringueiras na Ásia e na África, nas colônias lá inglesas. E com isso a gente tem o terceiro complete, ou seja, a incorporação do território do Acre, que era antes pertencente à Bolívia. O Brasil comprou esse território da Bolívia e se tornou o estado do Acre. Então, nós temos a letra A, Manaus, Belém e Acre. Sobre a questão número 9, a gente já faz uma alusão sobre, pergunta sobre o estado que tem a terceira maior população que habita em favelas do Brasil. Então, esse estado da região norte que tem a resposta na número 9 é a letra C, estado do Pará. Na número 10, já fala sobre a questão da região. Essa região tem um dos piores índices de acesso ao saneamento do Brasil, que revela condições precárias de vida, ou seja, médico passa longe. As pessoas vivem de parteiras, curandeiros, né? Não precisa nem ser índio para tal. E então, que região é esta? A região norte do Brasil. Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.